Olá pessoal, está começando mais um Credenciado Cast, o de número 9. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Ellen Guzmão, da Credfácil. Ela é engenheira, correspondente e muito provável também que deve ser psicólogo para tolerar, né, essa clientela, né, que não é fácil. E os corretores também. Os corretores também. Estamos em andamento. Dá uma boa tarde aí, Ellen. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Danilo, pelo convite. Eu que agradeço essa presença ilustre aqui. Obrigada. Agora, Danilão, o que nós vamos falar hoje, Danilão? Ó, pessoal, então nós vamos falar hoje sobre financiamento imobiliário, né? Como é o processo para comprar uma casa financiada, como conseguir boas taxas de juros e até ganhar algum benefício aí do governo federal, né? Isso aí. Vai ter também dicas, né, para comprovação de renda para aqueles trabalhadores informais e muito mais. Acompanhe a gente aí. Com certeza. Eu esqueci de apresentar o Danilo, mas já virou de casa. Eu sou de casa já, né? Boa Tá tarde, igual, pessoal. não preciso nem falar quem é que tá não. apresentando, não. É Danilo Rafael aqui, tá com a gente aqui sempre. Faltou foi Felipe Araújo com a gente aqui também, né? Faltou. Porque Felipe é gente ele fina gosta de estar presente, mas... Assinei um contrato dele hoje, agora. Aí, ó. Aí, ó, Felipão, ó. Então tá muito O ocupado. churrasco. Esquece do churrasco nosso não, viu? O churrasco é um vídeo lá, você já viu o churrasco, né? Não faz igual o cliente Danilo, não. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, está seguindo o podcast e a quem está seguindo no Instagram, TikTok e é inscrito no nosso canal no YouTube. Então vamos lá. Para começar aqui, eu acho que é interessante a gente saber um pouco aí, né, da vida profissional de Ellen. Então eu ia pedir para você contar como é sua vida profissional, né, como foi sua trajetória até chegar, né, no dia de hoje, né, que você é correspondente, né, igual eu falei, engenheira, mas atualmente você é correspondente, né? Eu atuo como engenheira civil também. Ai, que legal. Então fala para nós, e como é que foi sua trajetória? Inicialmente, aos 15 eu comecei a trabalhar e desde então eu tive 2 empregos. Fui emancipada aos 16. Meu primeiro registro na carteira foi com 16 anos. E aí, a partir disso, comecei no mercado. E Desleixando. em 2015 eu entrei em uma imobiliária. Inicialmente todo mundo dizia que eu era um pouco louca, porque eu estava deixando um cargo de supervisora de uma fábrica. É mesmo? Tá parecendo comigo, eu fiz isso também. Para simplesmente cobrir férias de uma pessoa recepcionista em uma imobiliária. E eu fiz isso, arrisquei. Era um desejo do meu coração, eu não conseguia compreender. E aconteceu, fui, deu certo a ponto de eu permanecer na empresa e fiquei ali até em torno de 2019, 4 anos mais ou menos, isso mesmo. Então... Eu sou bom de data não, você tá lembrando as datas aí, não sei se você chegou a anotar as datas, porque eu não lembro data não. Pergunta quando você formou, eu não sei não. Foi por aí, eu sei o rumo. 2000 e borrachinha. Eu fiquei na imobiliária durante 4 anos, formei a faculdade. Nisso, eu peguei a experiência como correspondente bancária, saí, fiz uns estágios na engenharia civil. E aí, ao terminar a faculdade, eu tava com uma proposta pra casar. É mesmo. E aí, só que eu teria Aí que você falou que queria a parte romântica, chegou na parte romântica. Só que Eu gosto. aí não vai ficar tão romântico. Porque aí a proposta era que eu teria que mudar de cidade. Ir pra uma cidade muito menor. E pra eu ir pra uma cidade muito menor, sem emprego, sem ser o que eu era. E aí ficou um pouco difícil. Eu resolvi abandonar o casamento, família. É mesmo? Porque, na verdade, eu também criava a filha dele, então foi totalmente a família. Aí, mas é uma história. E vim arriscar. Eu vim tentar o que eu realmente quis em toda a minha vida. Então, Que é, no caso, abrir o correspondente, de certa forma, ser a empresária e engenheira que eu planejava o tempo todo, que é meu sonho de infância ser engenheira civil. Legal, viu? Porque meu pai é pedreiro. Então você tá... Aos 14 anos já desenhei minha primeira casa e apaixonei por aquilo. Minha mãe enlouquecia, né? Porque uma menininha, tal, em obra, queria ficar no meio de peão, aquele negócio poeira e sol quente. E minha mãe, é pra você trabalhar em banco, eu quero que você trabalhe em banco. Então, acho que, aí, no fim, cumpriu, eu consegui banco, ir pro rumo dos dois, agradar todo mundo, eu espero. Você. Que eu faço um serviço bancário e ainda atuo na construção civil.
onde eu e meu pai acabamos sendo parceiros, né? Essa atuação na construção civil, ela, no caso, provavelmente é menor do que o correspondente, né? Você não consegue... Eu não consigo acompanhar diretamente tantas obras, mas hoje eu assumo muitas, porque eu consegui parceria com um engenheiro super renomado em Montes Claros. Tá. E aí a gente está construindo só para esse ano umas 50 casas. Maria, é mesmo? É uma benção. Você tá doido, tá vendo? Tem que trazer. As casas estão disponíveis para venda? Com certeza. Tem que trazer esses... A gente já fica sabendo de coisa aqui no podcast. Aí o Pedrinho veio aqui e a gente fica sabendo tanta coisa. Isso aqui é realmente pra gente expor um pouco do nosso trabalho, né? E aí nós temos aí em média para esse ano em torno de 50 casas. Eu e meu parceiro Lindenberg. Que eu tava aqui concentrado, eu tô escutando vocês falando. É o melhor. Com já certeza. falei que é pra chamar ele, que ele é gente boa, viu? E será com que certeza. Ele vem? Uma referência. Convida ele aí. Lindenberg, nós estamos te aguardando, viu? Esquece não. Aí, ó. Ele é uma referência realmente no ramo de construção civil, principalmente de imóveis financiados. E ele hoje é meu parceiro, é uma grande honra, realmente. Bacana, muito bom, viu? E aí... Você paga um churrasco pra essa menina, viu, Lindenberg? Não é? Sua fã. Eu sou. E aí, com isso, eu vim pra abrir meu correspondente bancário. Aí... propus a parceria com a minha prima Maene, mas é minha parceira de vida. Porque desde aos 16 eu moro com ela, a gente vive juntas, independente dela ser casada, pra você ter noção do nível da nossa parceria. Isso é bom e é raro, né? Eu acho que é uma das pessoas... trabalhando Pedrinho? Isso, trabalhou também. Maene trabalhou em Pedro na época que era JP. Eu e ela já trabalhamos pra JP. Aquela Maiane que tem lá não. A Maiane lá é braço direito de Pedro hoje, praticamente, e ainda permanece. Então não é aquela pessoa? Não. A minha prima é a minha parceira de vida. E a gente fez tudo na vida juntas. E hoje a gente tem o correspondente bancário juntas, é Crédito Fácil. Eu acho que aquele dia que eu fui lá, não sei se ela estava, tinha um rapaz, né? Chegando. Eu acho que ela não estava porque atualmente ela está de licença maternidade. Então é isso. Nós estamos com um bebezinho. Eu não vi mesmo. E aí, assim que nós abrimos o correspondente, viemos, programamos tudo, né? Acabou que veio o lockdown. Tipo, o meu CNPJ foi aberto em março, em abril deu lockdown. Tá igual nós ficamos mais ou menos ali em torno de 6 meses fechado, pagando aluguel. No maior sofrimento da vida e aquela incerteza, meu Deus, o que vai ser? Porque eu tinha investido todo o meu dinheiro ali, tudo que eu tinha abandonado minha vida pra tentar e as coisas não estavam indo. Enfim, contudo, deu certo, a gente tá indo muito bem, completamos 2 anos e pouco aí no mercado, tá funcionando muito bem, aumentando as parcerias e graças a Deus, agora eu posso dizer que talvez a gente tenha um pouco mais de estabilidade. Nossa, porque é bom assim, demais, minha primeira nota fiscal foi R$50. Minha segunda nota fiscal, R$86. É mesmo? Era um pânico, sabe? Porque eu não podia zerar de forma nenhuma. Eu saía abrindo poupança assim pra todo mundo. Até as parcerias firmarem, porque apesar de eu conhecer todo o pessoal, né? Tanto os corretores como construtores, ainda não havia, sabe? Aquela demanda pra eu trabalhar. Então, no início da pandemia foi muita incerteza. Eu lembro que eu sofri um pouquinho também. Foi. Você já me contou. E eu com a empresa assim, recém-aberta, tinha acabado de investir tudo. Não, eu sei como é que é isso, porque a abertura da América lá foi mais ou menos nessa época, não foi? Abril, depois veio a pandemia, aí eu tive que baixar o CNPJ. Em 2019, né? Aí logo em seguida foi. A pandemia. Foi mais ou menos a história sua. É uma situação muito difícil. Mas dá uma força pra gente também, né? Depois você se sente recompensado, sabe? De certa forma, pela vida. E também é como se fosse uma satisfação própria, um orgulho de mim mesma. Eu não desisti, eu lutei até aqui, tá dando tudo certo. E meus esforços estão valendo a pena. E se vir uma outra tempestade semelhante, a gente já tá preparado, né? Porque você já passou pela primeira. Eu acredito que todo início pra todo mundo deve ser um pouco difícil, sabe? Não posso falar que o meu foi o mais difícil, mas foi um tanto complicado. Gostei, viu? É bom demais, viu? Vou ter que chamar esses empresários e mostrar tudo pra não saber a história. Porque tá escondendo o ouro, escondendo a essência. Vamos contar a história de amor aqui. E o amado... Você gosta, né? O amado não podia vir pra cá, não? Ele não queria vir, então eu também não quis ceder a minha profissão, a minha vida profissional por isto. Eu acredito que o que vier, vão me entender um pouco melhor. Tô disponível.
Aqui, Tá ó. ouvindo, né, pessoal? Você escutou? Escutei. E você gosta, né? Ele adora coisa errada. Vamos lá, agora que você já contou um pouco, né? Que eu tenho certeza que se for contar tudo aqui, nós vamos ter que fazer com 3 certeza. podcasts. Então, eu sou bem curioso nessa aqui, ó. O que é preciso para ser um correspondente caixa? Quantos correspondentes existem em Montes Claros? Você já citou. Né? Ser psicólogo. Essa é a primeira, né? Fé. Muita fé. Muita fé. De verdade. Paciência. Agora a questão também de... Mas é de verdade, assim. Técnica, de documentação, é necessário que você tenha 1 ano de CNPJ aberto Tem que ser... da área. Não pode ser microempreendedor, não. É porque Tem que ser o micro ainda serve porque não tem limite de movimentação, tem? Tem. Então, No caso, ideal seria que não seja por este limitado, motivo. uma Isso. IRL, né? É recomendado por isso. Porque senão limita a sua movimentação. Tá certo. E aí você tem que ter a conta PJ já aberta, você tem que ter certificação do FEBRABAN, CA300 e proteção de dados, lavagem de dinheiro, né? CA300 é um certificado? É uma certificação de que você realmente domina a habitação completa, consórcio, base, né? consignado, abrange tudo. Ele serve para outros bancos também, esse CA300? Sim, serve. Ah, serve? O FEBRABAN também, porque é do Banco Federal, do Banco Central, desculpa. Qual mais precisa? Precisa ter já o ambiente montado, seguindo todas as normas e regras padrão caixa. Por exemplo, até a cor da mesa. Isso, acessibilidade. A cor da mesa tem que ser padronizada no mesmo tom. É mesmo? Tem várias plaquinha regras. na porta, né? Isso. Para você ser credenciado, é necessário que você já tenha as placas já instaladas, independente se a Caixa te fornecer ou não, mas ela fornece, às vezes não no prazo que você precisa, mas ela fornece. E aí você tem que ter a certificação, você tem que ter CNPJ já aberto, o local tudo pronto para vistoria, para verificar se está apto. Mas, mesmo assim, é interessante que comprovar, é importante que comprove que você tem experiência. Tá. E a questão Tem do que ter um uniforme, eu tô vendo funcionário. que a maioria tem. E é obrigatório também? Não. Não? Ah, tá. Não, tem até as recomendações, por exemplo, que sua logomarca não tenha relação tão próxima da Caixa, porque nós somos um terceirizado, entendeu? Tá. Algumas misturar, pessoas né? não seguiram as regras, mas é regra. Aí eles fornecem padrão de crachá, o crachá é obrigatório. Ah, tá. Um padrão de crachá e o uniforme fica ao critério do empresário. Eu gosto bastante dessa logozinha aí que eles autorizam, né? Caixa aqui, inclusive. Isso. Essa do caixa aqui pode. Teve uma. Pode usar. Não, nós podemos utilizar. Não podemos ser. Essa ser minha logomarca. Então, no caso, uma vez fui fazer uma camisa e eu sempre vejo que isso ajuda a gente na rua, sabe? Demais. Em fila de banco, a lotérica. Aí eu pedi autorização para uma correspondente aqui em Montes Claros para usar o nome dela, né, do correspondente dela, para mim usar também isso aí. E foi bom, foi muito bom. Nós fomos usando, seguiu o padrão lá, né, não pode exagerar nem nada. Aí deu certo. Na Caixa, eu recebo perguntas com frequência de como pegar senha. Não tem jeito, né, o pessoal pergunta. Mas e aí? A fila realmente é importante. Aqui, aí você começou a falar do certificado, né, dessas certificações que precisa. CNPJ, ter o ponto, a questão dos móveis, né? Isso, é um padrão todo. E funcionário. Tem que ter pelo menos e experiência comprovada. Pelo menos um funcionário. O funcionário tem que ter experiência, como assim? Não. Tem que ter pelo menos um funcionário registrado e você como proprietário. Pode tomar água, Ivo. Toma água. Uma balinha. Pode tomar aí, Danilo, também. E tem você? que pedir... Tiago, você quer mais água? Aqui, a outra aqui, ó. Pode pegar aí. É pra nós mesmo. E depois eu vou pedir, Thiago, mais acabar essa aí também. Então, no caso aqui, né, as certificações. Você perguntou quantos correspondentes existem no Montes Claros, você sabe? Em torno de 15 por enquanto, tá? 15, deixa eu anotar aqui, que eu não sabia, não. Porque pode aumentar e pode diminuir a qualquer momento. Porque tem um negócio de descredenciar, né? Descredenciar. Descredenciar. Por acaso disseram
que haverá uns 2 descredenciados por agora. Nossa. Porque quando a gente não bate meta durante um certo período, a Caixa ela tem autonomia para fazer isso. Né? E para hoje, a Caixa descredenciar seria também outros... agir com... Como é que eles falam? Agir contra os normativos. Os normativos, né? Fraude, exatamente. Né? Aceitar alguma coisa errada, né? Então tem que ser à risca, né? Tudo que você esteja envolvido na polêmica realmente pode influenciar para o seu descredenciamento. Então você tem que andar bem certinho aí. Porque a gente que carimba passa atestando que conferiu o documento com o original, que conferiu a recolhimento de impostos. Então a gente assume toda a responsabilidade. Entendi. Os documentos, né? Tem que... É como se vocês fizessem uma autenticação, na verdade, né? Exatamente. Inclusive, também o gerente também tem a questão de não precisar... Ele pode carimbar e não precisar reconhecer firma o cliente, né? Não tem isso? Se for com documento original, você fala? O do contrato tem essa questão de quando o cliente assina, não tem que reconhecer, mas o gerente ele pode fazer isso, não é? Da Caixa também? Você se refere à primeira aquisição imobiliária? Se colocar, por exemplo, na ressalva e o gerente carimbar confirmando que o cliente realmente é Casa Verde e Amarela, que ela possui primeiro imóvel, etc., aí não é necessário apresentar a declaração de primeira aquisição com firma reconhecida. Tá. A informação vai vir no contrato. Tá. No caso da declaração do primeiro imóvel. Isso. Tá. Mas eu falo assim, no geral, o contrato, a pessoa assina muito, que eu sei que eu já comprei. Você assina uma folha, assina outra, umas 20 folhas. Aquele contrato precisa reconhecer. É a hora que ele vai pro registro que ele reconhece firma ou não? Não precisa ser reconhecido. Tá. O registro, ele vai firmar a venda no cartório, né? Vai registrar, é como se fosse uma lavratura de escritura. Tá. E no caso é o contrato. Que é o contrato registrado, que tem o mesmo valor de escritura pública. É porque como é alienado, ainda permanece o contrato. Então vamos começar as perguntinhas, né, rotineiras nossas agora. Cliente que trabalha em outro estado e quer comprar em Montes Claros, ele consegue pelo programa, pode usar o GTS, precisa comprovar renda? Acho que isso aqui que eu não precisava. É o seguinte, o cliente de outro estado, tá? Tem que deixar bem clara essa questão. O banco entende como se fosse um investimento. Então, ele tem que comprovar que ele pretende residir aqui, porque o uso do FGTS possui essa regra. Tem que ser o imóvel que você está adquirindo na cidade que você mora e trabalha ou em cidades limítrofes. Limítrofes tem, aí já tem no normativo, tem quais são, né? Não no normativo que detalha as cidades limítrofes. A gente pega geralmente no mapa e identifica quais são as cidades limítrofes e aí utiliza o FGTS ou não. Porque a regra do FGTS é que seja utilizado apenas no local onde mora, trabalha. Entendeu? Aí, se por acaso o cliente quiser adequar no programa, não é isso? Pergunta aqui? Isso. Aí a gente tem que identificar essa situação. A gente tem, por exemplo, uma brecha no normativo que diz que ele pretende residir aqui. Então, ele tem que apresentar um documento, por exemplo, eu acredito que possa passar muito bem se a gente apresentar um contrato de aluguel, que ele pretende vir residir aqui, entendeu? Tá. Que aí é uma brecha que o normativo fornece pra gente. Caso que eu tenho que provar. Exceda o limítrofe ou for de outro estado também, exatamente, né? que aí ele tem que provar que ele pretende residir aqui. Porque se ele tá comprando aqui e quer enquadrar no programa, entende-se que é primeiro imóvel para moradia. Com certeza. Porque se ele mora em outro estado e quer comprar uma casa aqui, sem esse tipo de comprovação, fica identificado como se fosse investimento. Aí, investimento, o programa não atende. Tá. E ele também tem não sei se ainda existe isso. Se ele tiver, por exemplo, um comprovante de endereço aqui há mais de um ano, isso ajuda? Exatamente, isso ajuda. Também. Então, aí é uma outra situação. Ele está comprovando que mora aqui. Entendeu? Tá. Mesmo, então, trabalhar em Belo Horizonte. Isso. Tem um ano de comprovante de água aqui e quer entrar pelo programa e quer usar o GTS. Dá tudo? Até o GTS ele consegue? Consegue sim. Bacana. Você já pegou cliente assim também? Já. É porque, assim, na realidade, vamos imaginar um caminhoneiro. Tem caminhoneiro que fica 3 meses fora de casa, entendeu? Mas ele mora em algum lugar, né? Ou então, um cara que trabalha na aviação, trabalha... Acontece muito. Teve aquele colega nosso, gente fina, Murilo, vendeu com um rapaz que trabalhava
acho que morava em Montes Claros, trabalhava no Rio de Janeiro em plataforma de petróleo. Ficava acho que 15, 20 dias na plataforma e ficava acho que 10, 15 dias de folga, entendeu? Uma coisa assim. Tá, mas aí também tem uma questão de se ele não comprovar a moradia aqui, ele estando em outro estado, ele compra no programa e não usa o FGTS? Também? Sim. É porque é a regra do FGTS, entendeu? Aí do programa a gente tem que identificar melhor e filtrar as situações. Nossa, o normativo da Caixa, eu sei que ele tem uma frequência, 30 dias, 40 dias? Ele altera com muita frequência, mas não tem data específica. Não, né? Altera de um dia pro outro. Assim, eu morro de vontade de leis normativo de ter, mas não pode, parece que é só vocês que podem, né? Ele é bem então, gigante. eu acho que se, pelo menos assim, 80% do normativo fosse público, estudado, ou fosse público também, facilitaria até para um correspondente, porque a gente chegava lá mastigado, a gente falou, não, esse cliente aqui é assim, pô, fazem para nós. Gerar muitos argumentos, né? E o argumento é bom que abre a cabeça de todos. Eu acho que seria bom, tá? Eu ter acesso a... Eu concordo plenamente, ainda mais uma dica, então, né, como é que é a nossa presidente da Caixa agora, que mudou, né? Eu não sei, não. Mudou, eu ainda tô em Pedro Guimarães. Eu não sei. Muito mas recente. eu vi que mudou mesmo. Esqueci o nome dela. Então... Seja bem-vinda também, né? Com certeza, ajuda aí, minha filha. Então, vamos lá resumir. O cliente, vamos supor, trabalha e mora em Belo Horizonte, falando do FGTS, tem um ano de moradia aqui, ele compra no programa e usa FGTS. Sim. Não tem a moradia, ele compra no programa. Mas não usa FGTS. Então é isso, né? Exatamente. Então nós fechamos aqui. Aí se ele quiser comprar, eu acho que não tem essa pergunta aqui não. Se ele quiser comprar fora do programa, tranquilo, só comprovar a renda. Exatamente, porque aí o programa é específico para primeiro imóvel, moradia familiar, então ele entende que a família quer investir, aí já... aí já muda, porque a taxa de juros também muda, não tem subsídio, né? Vamos lá, fale um pouco aí sobre os indexadores, né? Que é TR, taxa fixa, IPCA, rendimento de poupança e quais as vantagens e os riscos, né, que existem para o cliente na hora de contratar o financiamento. Então, interessante neste momento é entender o que é indexador. É a correção pelo tempo. Então, como é uma compra a longo prazo, ela tem que haver correção sob o saldo devedor. Então, a TR, por exemplo, é uma das taxas que a gente mais utiliza no programa Casa Verde. Né? Porque ela é ela é desenvolvida pelo Banco Central. Isso. Entendeu? Então, automaticamente, ela é ajustada mensalmente, mas ela tende a ser utilizada... Eu pensei que era 45 dias, é mensalmente? É mensal, mas é sob o saldo devedor. Entendeu? Então, assim, ela é uma das menores, que é 0,02, 0,01. Tende a oscilar nisso. Então, é uma taxa do governo, entendeu? Ela é diferente, ela não é pela inflação. Só complementando aqui, se eu não me engano, eu já dei uma olhada também sobre TR. Você confirma para mim. A TR, ela é uma taxa que, no caso você falou, mensalmente, os bancos, né? Cada representante dos bancos, eles entram em reuniões e decidem se a taxa continua para mais ou para menos, correto? Exatamente, porque ela é ajustada pelo Banco Central. Bacana, vamos lá. Aí a taxa fixa, ela é para aquele cliente que não quer ter surpresas, né? Ela mantém fixa, ela tende a ser um prazo menor e um juros maior. Ela não sofre oscilação. Provavelmente vai pegar ela um pouco mais alta, mas vai manter sempre. Vai manter. Pra quem gosta de ter uma segurança, né? De não ter preocupação. Certeza, né? O IPCA, ele já tem que ser mais variável, porque é de acordo com a inflação. Né? Só que tem que observar que no caso do IPCA, o seguinte, geralmente a taxa dele é sempre menor. Quando você simular, você vai perceber. Só que porque divide o risco. Então, entre o cliente e o banco está dividido o risco. É mesmo. Então, a inflação é que vai dizer. Mas ele pode chegar até ser negativo. O IPCA, mas o IPCA
nele não tem um fixo, por exemplo, 2,75 não é fixo? Não Mais é. rendimento? Não é assim, não? Não. Ah. E aí... Isso que eu ia perguntar também, não é um fixo, mas Não. Eu achei que era um fixo. Isso aí é na poupança. Ah, é da taxa poupança, que é o Isso. fixo. A poupança pode... ela tem um teto. Ela funciona tipo IPCA, ela no sentido de inflação. E aí, só que ela tem um teto. É até 6%. Entendeu? Que aí você consegue Mais ter o o fixo. limite. Exatamente. Ah, E o IPCA tem teto? Não. Vai O embora, IPCA né? não Ah, tem. tá. Não possui teto. Então, independente da inflação, ele vai acompanhar, isso você tá entendeu? Pela falando. taxa Selic, O tá? problema do IPCA é que a gente Porque- não consegue, depende de Não variáveis consegue externas, né? prever 100%. Pois é, né, Por exemplo, Dani? uma guerra. Mas o IPCA, por Sim, exemplo, Estados hoje a inflação tá do jeito que tá. Isso. Se você for olhar lá no simulador e tal, vai tá baixa, não vai? É por isso que eu perguntei, acho que lá tá 3,75, né? Não? Ah, O tá. simulador. Mas deve ser isso, né, que ela tá falando. Às vezes ele reduz a inflação hoje pra lá na frente ficar A igual. oscilação. E a poupança, ela é muito mais volátil, entendeu? E aí ela possui o teto, tanto que, uma observação aqui neste momento, a poupança tá, até onde a gente entende, tá no teto máximo que ela poderia estar. Então, quem comprar hoje na poupança pode considerar a parcela de hoje como a máxima. Por quê? Ela tem teto de 6%, entendeu? Porque E ela é a poupança ajustada. é 70% da taxa Selic, Isso. quando tá acima de 8,5% da taxa Selic, né? Isso. Então, A aí taxa Selic tá em 13,75%. Bacana. E os riscos nós já falamos, né? Que é a questão da inflação, né? A questão Isso. da Selic aí também, que influencia. Bacana. Quer complementar, Danilo? Não, pode. Qual o valor mínimo e máximo de FGTS que posso usar para bater no financiamento e de quanto em quanto tempo? E posso usar o FGTS na compra do segundo imóvel? Isso aqui é bom que o pessoal de casa vai gostar, né? Essa é boa. Então, vamos lá. Entende-se primeiro que o valor mínimo de financiamento é 50 mil. Então, você tá. pode usar quanto você quiser de FGTS. Mas o financiamento tem que ser 50. Se eu financiei 50 e tiver 50, Exatamente, aí Não, funciona. não. Agora, por Não. exemplo, suponhamos, você Se quer o comprar... imóvel for 100 mil, você não dá entrada. Não dá entrada. Só que, se seu imóvel for 100 mil, eu tenho 60 de FGTS. Aí falta financiar 40. Não dá. Não conseguimos. Só se você tem que conseguir financiar 50. 50 O mil. mínimo de financiamento é 50. Há um tempo atrás era Entendeu? 5 mil, não era? Entendeu, Esses dias Danilo? eu falei assim, 5 mil? não era não, esse dia eu falei com um correspondente que eu achei Mas que... você entendeu isso? Entendi. Se você vai financiar 100 tentamos- mil, você não pode dar mais de 50 de Nós FGTS, tentamos não é isso? atender... Isso. Para financiar Entendeu? 50. Porque o Uma financiamento casa, mínimo é o cliente- 50. O cliente tinha 150 Eu vou mil de anotar FGTS. aqui, ó. Ele tinha 150 mil de FGTS. A renda dele acho que era 20 mil de carteira assinada. Ele tinha esse valor. Só que a casa que ele queria, a avaliação era 165 e ele queria a casa e usar todo o FGTS. Aí não ele- tinha como. Ele consegue fazer, na verdade, uma quitação de FGTS se ele tiver a diferença em Isso. É que espécie, a gente deu direto essa- na caixa, Deu essa ideia no pra ele, banco. que ele dá a entrada, né, pra empresa. E Isso. depois de quanto tempo que ele poderia quitar, e eu só fiquei... Não, ele pode quitar assim que finalizar. E a questão de abater, eu posso anual? Ou tem dois? Na verdade, é de 2 em 2 anos. É mesmo? Aí você tem a opção de abater até 80% Hum. ou deixar para abater no saldo devedor. Que Uhum. aí vai diminuir o prazo ou em parcelas. Entendi. Entendeu? Então, O que é esse 80% que você falou? 80% Do financiamento. da parcela. Ah, da parcela. Isso. Ah, Entendeu? Se você quiser ficar um ano assim, tranquilo, né? Exatamente. Todo Às vezes mês você quer fazer deixar uma abater. viagem, você quer, não, vou ficar um ano sem trabalhar. Aí você abate um ano de parcela e fica um ano, sua parcela é R$1.000, então você abate R$800 e fica vindo só 200. Entendeu? Entendi. Vai ficar um Aí ano de você boa. faz isso durante isso. É Você porque faz você 80% durante 12 meses e a cada 2 anos você pode abater também no saldo. Ah, você não consegue e um fazer mais, né? comando não anula o outro. Você não consegue, então, abater 80% em mais tempo, então, de uma vez só, não, né? Isso, de ano em ano você tem que vir. Ah, tá. E aí você pode fazer também a opção de abater no saldo devedor, reduzir o prazo, como ficar melhor para você, e aí fazer os dois comandos. Um não anula o outro, entendeu? E um detalhe, o FGTS só pode ser utilizado no caso do cliente não ter imóvel registrado. Ah, tá. Ele não Então, pode... na compra do segundo imóvel, infelizmente, ele não consegue
Abateu o O FGTS é como se fosse o programa Casa Verde e Amarela. Ele pra tem regras moradia. específicas dele. Ah, então se eu tenho outra casa, Já registrada, eu não infelizmente. consigo. Não precisa ser financiada, não. Só de ter ela quitada já não dá? exatamente. Qualquer lugar do país? Se ela tiver registrado. Ah, tem que ser na cidade, será? Isso que eu não sei. Isso. É porque é o seguinte, o imóvel registrado, mesmo que ele seja de outro estado, ele está registrado em seu nome. Ah, tá. Então, automaticamente anula o fato de você poder utilizar Foi o o que FGTS. aconteceu com Aquele o Felipe, cliente né? lá, né? Parece que foi. Aconteceu com um cliente Aquele meu cliente também. que você queria comprar o carro também? É. Será que não é o mês de Felipe, não é o mês de Ellen? Ah, deve ser. Você deve ser o preço. Nossa senhora. Tinha o imóvel É. fora, parece, né? E o que eu coloquei mais aqui? No caso do segundo imóvel, respondeu já. Isto. Bacana. Quais condições aí para a Caixa aceitar um dependente no financiamento? Muito simples. pergunta é Parente até terceiro grau. Terceiro grau. Que não possua renda, Uhum. que possua moradia compartilhada. Então, os dois têm que apresentar comprovante de residência no mesmo local. O seu dependente, seja seu tio, sei lá, ele não pode possuir renda declarada. Aí ele se torna seu dependente automaticamente. Lembrando que se ele possuir uma renda informal, né? Mas isso não é bom a gente nem falar, né? Não. E quem tá falando aqui sou eu, não é você. Não é Ellen, não. É sou Danilo, eu. pessoal. Se alguém for punir, vai ter que me punir. O correspondente não pode ter esse tipo de informação, por favor. Não pode. Então, se Pega- mesmo for maior de idade, né? Não pode estar trabalhando. Exatamente. E se você tiver uma conta de água no nome, ele tem que ter a de energia, por exemplo. Exatamente. Ah, tá. Muito tranquilo. E ele tem que assinar um termo também, né? Exatamente. Aí os dois vão fazer uma declaração ao próprio punho, atestando que realmente os fatos são verídicos e que realmente residem no mesmo ambiente, que se trata de um dependente. Entendeu? E filho. Não, aí filho que eu ia falar até que idade, mas aí se não tiver empregado vai encaixar na mesma Exatamente, na mesma situação. modalidade. É Isso. porque antigamente tinha uma questão de Até se tiver fazendo 21, faculdade, E aí, no caso, se ele estiver trabalhando, aí já. não é dependente. Aí Se já ele estiver soma a renda, trabalhando, pode somar, né? Exatamente, aí soma a renda. Porque não é dependente, é somar renda, né? Somar renda. E se falar, eu quero como Isso. dependente só, não pode, né? Não pode. Pra você ver, é bom Infelizmente, saber possui isso, renda. né? É umas coisas que dá conflito na hora Sim, da gente mas até Mas falar pro cliente. parente até terceiro grau muito tranquilo, porque se uma pessoa hoje virar pra mim e falar que não tem um tio, não tem uma tia, não tem uma avó, que não tá desempregado, um irmão, aí eu vou te falar um E negócio. geralmente mora junto, Essa né? família abençoada. É. E outra É porque a coisa, situação do país está... não pode ser Comprovada. não ser parente. Por exemplo, é um amigo meu que mora comigo, né? Infelizmente, aí, Vai ter, Primo, né? vai ter que ser cônjuge, né? aí teria que entrar com união estável. É. E lembrando, acho que é uma informação importante, que essa pessoa que é dependente, às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu for o seu dependente, eu não vou poder comprar minha casa. Exatamente, Muito não importante. influencia. É, viu? O dependente, Não. a restrição do dependente não influencia no É processo. porque a pessoa não vai entrar no processo, ela só vai entrar com Então ele com o entrou, filho. ele entrou dependente e, lá na frente ele ele quer não comprar é- dentro do programa, ele compra? Tranquilo, o dependente ele não é proprietário do imóvel. Ele não tá Eu acho que eu comprando perdi um nada. cliente. Tinha que perguntar da patroa nossa aqui, ó. Eu sempre faço uns PDF para Faz. Você me orientar manda, com esse manda tipo de aí. informação. Esses dias você me mandou, eu compartilhei por de renda. Não, ela me manda também. Pois é, mandei no E aí, grupo, mas né? esse aí detalha essas questões, entendeu? O dependente, a restrição dele não influencia. E ele não é proprietário do imóvel. Então, ele não é participante da proposta. E se ela ele atrasar pode. também? Hã? Parcela. O dependente ele não. não entra, é, não assina o contrato, não? o dependente ele não É igual assina o filho. Nem contrato. vai no banco. Não. Não, ele é só. Qual quando o pai põe o filho É como como fosse um dependente? É como se fosse um testemunha. filho menor. Eu considero um dependente sempre como um filho menor. Ele Um não filho assina, ele não é maior proprietário do desempregado. imóvel, ele não vai perder o subsídio quando ele for adquirir o dele. Ele vai estar ajudando, porque também vai estar beneficiando a casa, entendeu? Vou conversar com É, porque ele vai aqui. usufruir, né? Então. Você começou a falar uma coisa aí, eu queria perguntar. Eu? Não, ela começou a falar uma coisa que eu ia aproveitar e perguntar. Tá citando sempre do dependente, né? De juntar renda. É. Que aí Ah, pode tá. juntar com um No familiar. caso, é porque eu acho que já teve as duas situações. Os namorados precisam ou não fazer união estável? Se os dois possuírem renda, não é necessário. Ah, tá. Se possui... E sempre foi assim?
Não. Não, né? Então, por isso que a cabeça minha fica fica na obrigação da união estável, mas não é mais obrigatório, tá? Porque é só no caso... Se o correspondente não ter essa informação, ele vai exigir, né? Acaba que ele faz pede, um custo, né? E união não tá fácil. Não tá barato. Até para fazer a dissolução precisa de um advogado, não é? Então... Exatamente. Então, assim, se puder evitar, se o casal, os dois possuem renda, os dois ficam como proprietários do imóvel e não é necessária a apresentação da união estável. Mas é obrigatória a certidão de estado civil atualizada. Isso. Para lavarmos a escritura. Aí, ó. E também para a própria união estável eles pedem também, né? Aí pedem, você já utiliza a mesma, né? Mas como não pretende fazer... Ó, uma pergunta aqui, essa aqui é muito boa também, viu? Acho que todas são boas. Declaração de imposto de renda é informal ou formal? E como fazer? Porque isso aí eu não sei não. Era formal. É formal. É ainda, né? Permanece como formal. Desde que... Vamos lá, isso aí que é o Desde que esteja declarado no campo correto, que é trabalho não assalariado, desde que seja tributável e interessante que apresente uma movimentação bancária, algo que realmente comprove que o cliente possui aquele rendimento que ele atestou. Não precisava, não era? Não é 100% obrigatório diante normativo. Mas é porque o gerente, ele assume o risco daquela pessoa possuir a capacidade financeira de pagar aquela parcela. Ele responde assim como eu responderei, caso no futuro venha atestar que ele não possui. Entendi. Então é muito importante, geralmente para o gerente, né, assegurar para o banco, eu digo de forma geral, para o banco entender que realmente aquele cliente possui capacidade financeira para aquela parcela. Então é muito importante. Pode ser de um banco digital, eles estão sendo bem flexíveis, o pessoal daqui de Montes Claros tende a ser muito bacana quanto a isso. Mas é importante até para você vender um imóvel que não vai voltar daqui a pouco, entende? Que o cliente realmente possui a capacidade daquilo. Porque assim... Lembrando que você dê da data também, né? Isso, o prazo é extremamente importante, porque senão não passa. O prazo que obedece é o prazo que solta na lei, do governo, da Receita, né? Até 30 dias após o final. Então, por exemplo, se o nosso final foi 31/5, se o rapaz declarou imposto de renda até 30/6, é considerado ainda pela Caixa como renda. Que eu mandei no grupo. Exatamente. Vamos supor, a Receita estendeu, então tá valendo pra Caixa ainda. Exatamente. Igual aconteceu nos outros anos que a Receita acabou estendendo diante o fato da pandemia. Só que ela está falando que mesmo a Receita estendendo, a Caixa ainda aceitaria em 30 dias. Em 30 após. Entendeu? É? Exatamente. Só que a pessoa, lembrando o seguinte, aí a pessoa certamente vai pagar algum imposto, alguma multa. Gera alguma multa lá. Então, o recomendado é fazer no prazo para não haver questionamentos desnecessários, né? Isso. Tá vendo como é que é burocrático? Não é burocrático, gente. Você que tira essa dificuldade, mas para quem tá comprando... O cliente, às vezes, é porque, assim, é o que eu falo muito, os autônomos, nós brasileiros autônomos, a gente não tem muito esse hábito de pagar INSS, pagar... porque se fosse, na verdade é mesmo, se fosse certinho todo mundo, não tinha isso mesmo não. Só chegava lá e falava, meus documentos aqui. Igual eu fiz uma declaração, minha declaração... Eu acho que isso tem de ser muito cultural, realmente. É uma coisa da cultura. Eu fiz uma declaração e num campo eu coloquei o rendimento não tributável, né? E em outro eu já coloquei o rendimento da empresa e tal, fiz aquela coisa. Aí deu um valor X, aí uma correspondente analisou e falou assim, o que tá valendo aqui é só esse. E você pode usar. É o tributável. Assim, só o que ela falou já tava dando mais de 3, por exemplo. Dava para me usar, só que eu precisava usar mais. E ela falou que não podia. É só o tributável. Ela falou, não, pode até que, acho que pode ir pra frente, mas lá na frente pode dar algum erro, né? Exatamente. Então por isso que ela já falou, não, que não vai. É bom o correspondente informar sempre todos os riscos para não criar uma falsa expectativa no processo, sabe? Porque a gente trabalha com sonho realmente de pessoas. Isso, verdade.
Agora vamos falar aqui do o nó na cabeça do povo. Habite Seguro, está funcionando? Fala um pouco para nós. Sim, o Habite Seguro, ele foi criado para o servidor público da área da segurança. Para inclusão, sabe? Porque aí o pessoal que não tinha direitos a subsídios, essa questão foi criada a subvenção. É a mesma coisa do subsídio. Mais um subsídio. É a mesma coisa de um subsídio para eles especificamente. E aí o processo para Minas Gerais às vezes não foi tão atrativo como a gente esperava, porque tem um limite de renda. Tem um limite de renda. Então, o limite é 7 mil. É para ganhar subvenção. Exatamente, para ganhar. Então, automaticamente, o pessoal esfriou um pouco quanto ao Habite Seguro por esse motivo, porque acabou que muitos não se enquadravam. E mesmo quem ganha 7, ganha pouco, né? Exatamente. Quem ganha menos, ganha mais subvenção, não é? Exatamente. Aí, mas tá funcionando normalmente, é necessário uma cautela na hora de fazer, porque aí tem que fazer uma análise da documentação, realmente a instituição tem que fornecer uma declaração e a gente vai fazer também uma reserva deste valor do subsídio no sistema antes de enviar a proposta. É no Ministério da Economia, parece? Isso, aí separa o valor dele e aí posteriormente a gente pode prosseguir. Então, assim, funciona muito bem, a intenção foi excelente, sabe? E no caso, a proposta é muito boa, funciona, mas talvez a gente não tenha demanda como a gente esperava por conta dos valores de rendimentos no nosso estado. Eu falei para a cliente nossa lá, que é viúva de um militar, sobre isso, porque os salários dos militares de Minas, se não me engano, Minas e Brasília, são dos melhores do país. Exatamente. E essa lei, ela foi feita, né, esse programa foi feito a nível Brasil. Agora uma coisa que eu vou falar aqui que às vezes a pessoa não entende. Igual o subsídio, se você excedeu o valor de ganhar subsídio, não quer dizer que às vezes você perde algum benefício, né? Você continua tendo taxa de juros menores. Exatamente. E quem está no programa aqui que a gente está falando do Habite Seguro, se ele ganha mais de 7 mil, ele está no programa, ele só não ganha a subvenção. Exatamente. Ele consegue financiar até 90%. Isso, tem alguns benefícios desse tipo. Não é? De tentar, porque aí vai depender da capacidade financeira dele, para ele conseguir 90%. E lembrando que só financia 90% se entrar na poupança ou é IPCA? Tem essa modalidade também, essas observações. Também, né? E o valor do imóvel tem que ser até 300. E até 300. Isso, até 300 mil. Ah, tá. E aí, por exemplo, se for um casal militar, aí só um dos dois é beneficiário, caso tenha o direito da subvenção, entendeu? Se, por exemplo, o casal militar, cada um ganha 4 mil. Só um deles dois vai ter o benefício. Não consegue pegar benefício para ele e para ela. Pois mas aí no caso vai usar a renda de 8 ou de 4? A renda é total, é bruta total de todos. Então, no caso, nesse caso não teria subvenção. Não, a subvenção, a subvenção, ela é de um dos participantes, do participante militar. Se os dois é participante militar, vamos escolher um deles para fazer a reserva daquele subsídio. Então, por exemplo, eu sou militar, ganho 5 mil reais e vou comprar com outra pessoa que não é militar, o total da renda vai ser 11 mil. Mas eu tenho direito à subvenção em cima de 5. Que é o meu salário. O salário do militar que possui a subvenção. Então, se for 2, a subvenção é só de 1. Pronto. Exatamente. Agora eu entendi pra você ver. Tá vendo? É um canto de coisinha. A taxa é a mesma, né? Exato. Pra quem? A taxa, no caso, ela vai mudando também. Exatamente. Aí, nesse caso, a taxa ela vai ligar a questão bruta da renda ou a questão... Sempre o bruto. Ah, tá. A taxa é do bruto, né? Exatamente. Mas aí, a taxa de juros que você se refere, né? Das parcelas. Aí é pelo saldo devedor. Entendi. Então, sempre pelo saldo. E aí tem que tomar sempre esse cuidado. Então, se for passar 300, não tem nada de habites, né? O imóvel passa... Isso. Não precisa nem falar, vou passar pelo habites, não muda nada, né? Exatamente. Aí acaba que não influencia tanto. Aí, tá vendo? Você tá doido. Lembrando que Marinha e Aeronáutica não entra, né? Exato. Exército. Exército também? Exército também, né? Porque é federal? Marinha, Aeronáutica e Exército, então. Eu achei aumento no contra-cheque para comprar o imóvel. Precisa ter mais de um mês? Eu sei que não, mas
Tem que entender o que é esse aumento nesse contra-cheque. Eu mudei de função. Os próximos contra-cheques vão vir alterados. Entendeu? Agora, nenhum valor adicional, esporádicos, vão ser considerados. Assim como a gente não pode utilizar, por exemplo, um 13º, uma férias. Então, esse mês eu tive uma gratificação, esse mês bonificação, é único, não pode utilizar. Se ele for vendedor e o salário dele oscilar, não vai contar, não? Aí, o salário dele... Seria comissão. Isso, por exemplo, o cara ganha só comissão. Não tem como a gente identificar. Dependendo do caso, a gente acaba tirando uma média e avaliando em cima da média. Entendeu? Uma simulação em cima da média. Para o banco realmente não ter riscos com aquele cliente. Então, se o cliente ganha 2 e veio hora extra, 2.200, vai usar 2 ou vai tirar a média dos 3 últimos? É porque... se for frequente as horas extras, é uma questão. Agora, se é uma vez na vida, infelizmente, a gente não pode conseguir. Eles falam 3 meses? Isso, porque na verdade o banco acaba pegando os 3, 4 últimos contra-cheques para identificação, né? Na verdade, lá, eles têm um histórico de relatórios de todos os meses que o cara recebeu. Então, ele consegue julgar. Eu vou perguntar aqui logo, mas não sei se já está essa pergunta lá na frente. A Caixa, eu sei que ela mudou já tem alguns anos, que com 30 dias de carteira assinada já pode usar o primeiro contra-cheque para financiar. Pode sim. Diante normativo, pode. A partir de 30 dias, você registrado já pode utilizar aquela renda formal. Desde que seja um mês cheio, né? Exatamente, a partir de 30 dias, realmente. Se tem entrado ali dia 1º, né? Considerado, não é isso? Exatamente. Isso. Tá. Que aí... Essa pergunta aqui é minha perigosa. Quais os seguros que o cliente contrata na assinatura do financiamento e para que serve? Olha, só para eu te explicar. O imóvel no Brasil, ele é um bem familiar. E isso foi consolidado lá na jurisprudência. Então, automaticamente, as parcelas do seu imóvel, quando você gera a simulação, já gera o seguro embutido. O seguro embutido. Exatamente. O que vai ser esse seguro? Esse seguro vai cobrir morte e invalidez do participante. Aí tem que olhar a proporção que ele computa de renda. Suponhamos, para ficar claro... Meio a meio. Coloca meio a meio. Cada um está entrando com 50%. Então, na ausência de um, o outro só paga parte da parcela. Só 50% da parcela. Que é onde ele entrou no processo com 50% da parcela. Se ele for lá quitar e paga metade também. Né? Deve ser, né? E dentro desse seguro também inclui danos físicos ao imóvel. Que é manutenções que tendem a ser fenômenos naturais. Um exemplo, né? Destelhamento. Aconteceu aí, né? Aconteceu em Montes Claros há pouco tempo isso. Uma ventania extrema acabou tirando algumas telhas. O seguro, durante os 30 anos do financiamento do cliente, está incluso essa manutenção. O povo vai... Se o povo ouvir esse podcast... Esse seguro é aquele habitacional mais? Não, tem a opção mais, eu está agora. O Caixa Mais, por exemplo, ele cobre várias outras coisas. Sorteios, aluguel de imóvel, caso você precise sair de licença, várias coisas. Então, quando você gerar a simulação, é interessante você olhar, vai aparecer umas 4 opções. Você olha tudo que ele cobre, ele vai estar um certinho. Ele vai estar um certinho no que aquela parcela cobre. Então, às vezes, seu cliente adquirindo uma parcela R$10 mais cara, mas ele vai ter uma série de produtos embutidos durante os 30 anos que vai acabar fazendo uma diferença. E esse é o embutido que nós estamos falando, né? Exatamente. Então, ele já está incluso. Quando você gera a simulação ficou boa, já ficou boa com ele. Você pode escolher Caixa Seguro. Exatamente. Não é obrigatório fazer da Caixa. Nós temos lá Tor Seguros, umas outras seguradoras lá. Eu esqueci o nome das outras. Marine. Isso. Então, tem outras opções, não é obrigatório fazer com a Caixa, mas hoje é um seguro obrigatório, porque, diante da jurisprudência do Brasil, foi determinado que imóvel, ele é familiar. Então, é para acolher a família no momento do desespero. Então, tá bom. Agora, quando você fala de fenômenos, né, beleza. Então, todo mundo que está pagando financiamento e teve terremoto, né, e destelhamento e tudo... Dá muito trabalho para ele conseguir? É 0800? É 0800. Tá. Fala, minha casa foi destelhada. E aí, o que manda foto? Você sabe isso? Eu não sei ao certo, porque eu nunca utilizei. Mas eu consegui orientar meus clientes
todos quando me procuraram naquela época, foi através do 0800 mesmo, o pessoal foi atrás para buscar as informações completas. Você conhece alguém que já conseguiu? Eu não sei, porque depois ninguém veio reclamando depois, aí acabou você que conhece perdemos alguém tudo. conseguiu? Não. É porque, sabe, é uma coisa assim que existe, mas eu não vejo na prática acontecendo, né? Acho que muitas das pessoas... Muita gente tem seguro de muitas coisas e não vão atrás. Né? Então, tá. E geralmente os clientes contratam um seguro lá, né Danilo? Sim. Os clientes gostam muito de estar segurado, eles contratam algum seguro na hora de fechar lá. Esse seguro aí já cobre o quê? Esse seguro aí extra, depende do seguro que ele fizer. Por exemplo, nós temos o seguro vida da gente. O seguro vida da gente é uma cobertura durante 3 anos. Ele cobre morte, invalidez, de todos os tipos, assistência funeral completa, tudo do jeito, né? Que você não pretende utilizar. Mas aí não entra quitação de casa nisso aí, não. Né? Oi? A quitação do bem, não, né? Não. A quitação do bem é na parcela, da parcela. E além disso, por exemplo, esse vida da gente, além de cobrir toda assistência funeral e etc., ele cobre manutenção do imóvel, serviço de mão de obra. Então, limpeza de caixa d'água, verificação de vazamentos, verificação de parte elétrica, aquela caçamba amarela lá na porta, instalação de vidraceta, o povo tá todo mão mundo... de obra. Então, troca de vidros, instalação de óleo mágico no portão, instalação de persianas. Não, esse trem... Então, o povo não sabe disso, não. E além disto, ainda concorre a sorteios pela Loteria Federal todos os sábados, de R$15 mil. E fora que tem... Você já conhece alguém que ganhou? Sim, conhecemos. Você conhece? Sério? É daqui de Montes Claros? Sim. Eu tenho que se apresentar. Será que ela não faz um podcast? Esse é um seguro que nós temos. Então, às vezes, o cliente adquire o produto do banco e nem tem conhecimento de tudo que ele proporciona, mas é espetacular. O embutido não tem sorteio, não tem? Depende. Se for o Caixa Mais, tem. Eu vou olhar, com um pouco eu tô concorrendo. O Caixa Mais possui. Esse Caixa Mais é novo. Não é novo, não. É porque nem sempre as pessoas contratam por falta de conhecimento. Mas, aí, por exemplo... Dá pra saber no contrato? Dá, né? Na apólice, né? Sim, com certeza. Tem também, por exemplo, um seguro residencial. Ele cobre assistência ao seu imóvel. Você pode adquirir de 1, 2 e 3 anos, fica a seu critério. E aí ele cobre assistência completa ao imóvel, 24 horas, tudo você pensar até... Só pra você ter noção. Top. Até ração pro pet. Meu Deus do céu. Eu vou ter que... Você não tem... Então, eu fiz um resumo. Se você quiser, eu te encaminho. Tem? Eu fiz um resumo esses dias. Se você quiser, eu te encaminho. Vai ser bom demais. Pra vocês oferecerem aos seus clientes. Eu vou vender seguro. Entendeu? Eu vou chegar pro cliente e falar assim, compra essa cara, mas o que você vai ganhar é no seguro. Exatamente. E o seguro não é uma coisa ruim. De verdade. Eu vendo seguro com maior orgulho. E eu tenho maior orgulho. O Danilo já foi nas minhas assinaturas. Eu tenho o maior orgulho de apresentar tudo que ele fala. Viu? Tudo que ele fala e peço, por favor, utilize. Porque tem gente que... Né? Porque sabe o quê? Porque você tá falando aí, me convence, entendeu? Do jeito que você tá falando. Mas é verdade. É a mesma coisa de falar assim, não, aqui nós vamos carregar, você não cobra. É a mesma coisa. E tem aquele que o construtor paga também? Eu esqueci o nome. É o RCPM que o construtor paga. RCPM. Bom também. Esse aí como o RCPM é responsabilidade do imóvel, é o construtor que geralmente aciona no caso de uma fatalidade de precisão, realmente, entendeu? O cliente ligou, a casa sua deu uma fissura ou deu uma trinca. Exatamente. Aí ele vai lá e aciona o RCPM. Exatamente. É um seguro obrigatório para o programa Casa Verde e Amarelo para imóvel novo. Olha, pelo que eu entendi também, esse seguro é tipo assim também. Às vezes o cara, hoje ele tem consultora, amanhã ele fecha a empresa, tá em outra área. Aí também funciona. Isso, mas ele esse é durante 5 anos. Quem aciona é só o contratante, o construtor. Isso, porque fica no nome do construtor, mas lá na apólice já ficam os dados do proprietário do imóvel atual, que é o cliente. Pois é, porque vai que se, por exemplo, o consultor vendeu a casa ali, daqui 2 meses ele fecha a empresa, muda de ramo, muda de país. Isso. Aí eu acho que o cliente consegue acionar. Consegue sim, o RCPM. E por que os construtores, quando recebem reclamação, eles ficam, às vezes, não querendo ir, ou então não acionam, né, o seguro? Não dá para entender, não. Eu acho realmente que deve ser uma falta de conhecimento, ou eu não sei ao certo. Talvez a franquia possa influenciar um pouco. Tem franquia. A franquia deve influenciar um pouco sobre isso. Você não sabe os valores, não? Não exatamente, vai depender da avaliação do imóvel, tá?
Avaliação do dano, né? É porque tudo Não, a franquia de acordo com a avaliação do imóvel. Então, Tá com o valor do engenheiro do Caixa bem? forneceu. Voltando naquele seguro extra que o cliente paga, também tem franquia, não? Não sei te dizer com clareza. Porque aí se tiver, vamos supor, igual você falou, limpa a caixa d'água. Mas se eu for assim, Mas é provável, tá? Ele tem um tempo que você pode usar, né? Igual, por 3 anos, ela falou. 3 anos. Pois é, na caixa d'água você pode limpar tipo uma vez por ano. Isso, entendeu? aí você pode acionar todos os deve ser serviços tem que os tiver de pacotes. interesse. Tá. Isso. Todos Porque os senão serviços que o cara você fala, quiser. "Vou limpar minha caixa d'água todo mês." Entendeu? Ou então Todos os serviços que depois- você quiser, uma vez por ano. Isso. A cada ano, tá, entendeu? tem isso, Aí então- faz uma revisão de tudo uma vez por ano. Porque senão era todo dia o cara O cara precisando de eu alguma acho que coisa. não deve ter Seguros franquia que eu nesse, não. Porque ele já tipo limita o uso, entendeu? Por isso que eu acho que não tem Realmente. franquia. Tem sentido. E temos, por exemplo, capitalização para um cliente que não tem interesse. Já Por exemplo, aquele essa- cliente, uma capitalização. uma capitalização, entendeu? A capitalização você paga depois de 4 anos, você resgata. Muito interessante. Temos a opção de fazer esses parcelados, debitar na Se eu conta quiser, mensal. por exemplo, eu tenho um imóvel financiado, eu tenho um seguro embutido já. Se eu quiser ir lá e fazer um seguro com você, eu posso? Sim, tranquilo. Tá. Fica a Depois você dica. me manda os valores, viu? Com certeza. Seguro. É bom. É bom. Bom demais. Seguro só não é bom de carro velho, mas de casa. Esse seguro residencial, por exemplo, só de você mostrar uma foto que você tinha aquela televisão e foi furtada, ele te paga. Ou se tiver só uma marca ali da poeira da sua televisão, ele te paga. Entendeu? É bem interessante. Gostei, viu? Muito obrigada. Ainda mais às vezes você vê, por exemplo, vamos supor que a pessoa comprou a casa numa área assim bem escura, perigosa, comprou lá financiado. Teve algum problema lá com assalto e tal, quebrou tudo. Então, se ele já comprou financiado, aproveitar e usar o seguro, né? Exatamente. Aproveitar. Os dois, no caso aí, não, no caso Depende, os dois cobrem. vai depender se Depende. ainda está ativo, né? Porque Se um é ainda por não menos venceu. tempo, entendeu? Não, pois é, fala assim, não, se botar dentro dos 3 anos ali, Isso. pode usar qualquer um dos seguros, né? Exatamente. Se tem os dois. É. E fica a dica que a pessoa, né, depois que vencer, ela pode renovar, porque igual esse seguro que ela falou, é bacana. Exato. Às vezes, assim, é natural, a gente compra uma televisão, né, um som, pega a nota fiscal e joga fora, porque se tiver a nota fiscal também serve, né? Pra Exato. comprovar que foi roubado. Mas agora falou, tem uma foto, às vezes você tem uma câmera na sua casa, alguma coisa, dá pra comprovar. O cliente que termina o relacionamento após contratar um financiamento, é possível se desligar e deixar apenas um titular? História triste. Famosa história Isso é triste. triste, né? Mas vamos lá. É sim possível, desde que ele tenha uma renda que comporte a parcela Capacidade. e com certeza através de decisão judicial, né? Através da sentença e consegue. Separou. Ele fica com o imóvel, isso. Tem a averbação do divórcio na certidão. Vai lá no banco. Ele sozinho consegue assumir a prestação e tirar a mulher, aí dá para fazer um novo contrato. Tranquilo. Uhum. Beleza. Então, se nesse caso é meio a meio ele já assumir, não teria como. Eles vão supor, foi lá, a parcela chegou aquele valor porque fez a junção de rendas. E se ele sair, ela não consegue pagar ou vice-versa. Exatamente, então não dá. porque se é isso, ó, tem que comportar a parcela, ela tem que dar conta sozinha da parcela para ficar com o imóvel. Que até então, Aconteceu isso com uns amigos meus, separaram, mas eu fiquei sabendo que ele tá pagando a pensão e paga a parcela do imóvel, mas pelo que eu fiquei sabendo, tá em nome dos dois ainda, entendeu? porque para tirar depende da sentença judicial, o outro tem que E se assumir as entrou parcelas. entrou casal, né, casado mesmo, só a renda do marido. Aí terminou, a mulher quer tirar o nome dela do financiamento. Há necessidade? E precisa? É porque ela ainda continua na proposta. Então, de certa forma, ela é proprietária do imóvel. E ela é casada, também tem os direitos, né? Exatamente. Aí já entra outras questões, né? Eu acho que é uma questão mais jurídica. Deixa eu ficar quieto aqui. Pula essa aí. Eu vou deixar quieto. Daqui a pouco o povo me liga. Eu terminei agora, Danilo. Como é que eu vou mexer com isso? Você falou que eu podia ficar com a casa sozinho. Aquisição e construção comercial. Pode ser pessoa física e jurídica. Pode fazer uma construção mista, residencial e comercial. Vamos lá, falar de aquisição agora. Aquisição, terreno e construção comercial. Só pode em pessoa jurídica. É mesmo? Somente. Então eu estava enganado. Pessoa física pode fazer comercial, pronto. Como é? Adquirir um imóvel comercial que esteja pronto. A aquisição de construção, Ele não. pode comprar. Opa, bati o fio. Exatamente. Entendi. Então, pessoa física só compra comercial, pronto. Pessoa jurídica pode fazer aquisição de construção
esse jurídico comercial. entra microempreendedor? Porque microempreendedor é tudo, né? Vocês têm essa informação? O microempreendedor não é o MEI, não é isso? Ou mesmo. É, o menorzinho. Então consegue. Consegue? Bem provável que você vai conseguir. Só que aí tudo vai influenciar questões de rendimentos, etc. E né? talvez a pergunta que Danilo quer fazer é um pouquinho diferente do Minha Casa Verde e Amarela, porque o Minha Casa Verde e Amarela só compra pessoa física. Minha né? casa verde não é? É, só pessoa física. Por isso que o MEI não compra Minha Casa Verde e Amarela. É casa verde e amarela. Minha, É porque eu falo minha casa do minha casa, É. minha vida, né? minha casa eu falo é casa verde e amarela. Eu falo Minha Casa Verde e Amarela. É porque sua casa É. deve ser essa cor. É o Casa Verde e Amarela. Agora, talvez por um ponto comercial, então ele consegue fazer o financiamento no nome do MEI, no nome da pessoa jurídica. Entendeu? Uhum. Porque o Casa Verde e Amarela é só na pessoa física. Não é isso? É porque Então- a gente tem que entender o seguinte: o recurso, ele vem do banco. O recurso, no caso, comercial. Entendeu? O comercial é diferente de residencial por isso. O residencial, ele vem de recurso de poupança e FGTS. Isso. O comercial, ele vem de recurso do banco. Então, ele tende a ser um juros maior e ele tem as regras. Automaticamente, por este motivo, não é possível fazer misto, residencial e comercial. Mesmo só jurídico também não Exatamente. pode. Ah, tá. Entendi. Né? Pode, às vezes o cara vai lá e faz um ponto galpão. faz um ponto com uma base boa e Depois E a vida que posteriormente, segue. Então vamos lá. Eu acho que aqui matou essa pergunta, né, Danilo? matou. Gostei. Tem alguma coisa dentro dela aqui? Pode. Porque eu queria falar mais de aquisição. eu também gostaria, se precisar. Vamos falar aqui de aquisição de terreno e construção. Porque eu acho que eu queria falar era aqui mesmo. Eu trabalhei ano passado com aquisição de terreno e construção. Fiz o curso, foi muito bom. Eu tenho até plaquinha ali dentro. Na época eu fiz uma parceria com uma construtora aí, nós batemos mais de 1 milhão. Então entramos para um grupo selecionado, chama Faixa Preta. Só Então cara foi muito bom, sabe? importante. Ixi, Era um engenheiro, advogado, corretor e ele é também fiscal não, engenheiro da Caixa. Então ele tinha muita informação e ele tinha o curso, né? E nisso eu fiz, aprendi muito, muito mesmo. Aí até hoje eu ainda consigo fazer levantamento de custo, passar detalhes para o cliente, lá aprovar, fazer tudo. Só que vem mudando muita coisa, né? Na época minha, por exemplo, antes não era como é que era o nome da tabela? PCA? Como é que é? A planilha. Como é que era o nome da planilha hoje? PCI. PCI, antes não tinha outro nome, parece, sabe? Era. Vem mudando, muda muita Planilha coisa. de custo inicial, PCI? Mas é muito tranquilo. Isso aí vai ser a responsabilidade do engenheiro, que engenheiro, assumir a execução. Mas só que assim, eu já tentei fazer, falei, não, será que a gente consegue desenvolver isso aqui? Mas é bem complexo, né? Para o engenheiro não, mas para a gente às vezes não é muito fácil. De qualquer forma, você vai necessitar de um engenheiro para aprovar o projeto, prefeitura, etc. precisa. Então, você consegue terceirizar essa função. Com ele, seria bom manter uma parceria só para levantamento de custos, para você ter noção de quanto que você vai vender para o seu cliente. Isso. Simular e etc. A aquisição terreno e construção, como você já conhece, então nem preciso te explicar muito. É só importante na hora da venda que o cliente entenda que é necessário que ele tenha sim um recurso próprio, porque haverá despesas de documentação, haverá despesa inicial para depois ele receber, porque a Caixa só paga depois da construção concluída. E eu quero lembrar também que a Caixa é o único banco hoje com essa modalidade. E então, você constrói e recebe pelo que você executou. Então, é sempre importante ter um caixa, entendeu? Que muitas das vezes as pessoas querem fazer sem um recurso próprio. E isso acaba influenciando no conflito. Durante a pandemia teve uma antecipação. Estava tendo antecipação, né? Para a SBPE, a gente consegue antecipação até 20%. E Teve para minha casa verde e amarela um tempo também, não? eu não lembro. Acho que teve sim, tem razão. Acho que teve, Foi bem curto, parece. Isso. E quem vai usar FGTS não pode fazer o adiantamento, né? É isso, não é? Exatamente. Tá. Então, se a pessoa vai construir, vai usar FGTS, ele tem que ter um dinheiro para começar a obra, fazer os projetos, as plantas, arquitetônicos, né? Exatamente. As despesas iniciais ali que ele vai ter com prefeitura, com vistoria. Arquiteto, Apesar que né?
Engenharia caixa vai ser cobrada depois. Aí eu sei também que existe algumas diferenças, né? Dentro do programa, a taxa, ela é, acho que é 1,5%, né, de vistoria, e para dentro do programa é fixa, acho que é 450, não é? Não tem isso? A taxa de vistoria? A taxa de vistoria, ela está sendo cobrada agora posterior, na assinatura do contrato. E depois ela vai ser cobrada... Depende de quantas. Isso, mas geralmente a Caixa reduziu. Então a gente consegue fazer agora visita com 30% e 80% de concessão. Não precisa ser mais mensal. Ah, tá. Para você solicitar o pagamento. Tinha que ter um mínimo, né? Antes falava, acho que era no mínimo 3, era 4, né? Era. Agora, pelo menos 2 nas etapas de 30% e 40%. Então já ajudou demais. Melhor o custo também. Exatamente, diminui as despesas. E cobra depois no financiamento. Tava tendo uma vistoria alternada, não tem ainda? Que o engenheiro vai hoje, beleza, a próxima ele não vai, mas na outra ele vai. Pois é, nesse sentido, que agora, de acordo com a evolução da obra, quando tiver 30% da obra concluída, ele vai, quando tiver 80%, ele vai de novo. Entendeu? Antigamente... Mas a liberação você pode fazer o pedido. Exatamente. Como é que é o nome do documento que você pede a liberação? Com a planilha preenchida, com o relatório fotográfico. É PFUI ainda chama? PFUI, exatamente. Isso, PFUI. Aí vai ser acionado o engenheiro cobra cada PFUI, não é? Não é? Depende da negociação. Depende da negociação. Pode ser o pacote, né? Fecha um pacote com ele. Você tem clientes nessa modalidade? Aquisição? Eu faço com alguma frequência, sim. Tá. E terreno próprio também, né? Só da construção em terreno próprio. Uhum. Quem tem um terreno e vai construir, que vai fazer só a construção, eles têm uma jogada ali. Quer ver se eu lembro? Por exemplo, o valor de liberação não é tão grande quanto a aquisição, porque não vai entrar o lote, né? Isso. O lote é quitado. Porque o lote é quitado. Cota máxima de 80%, então sempre vai gerar uma diferença de... Quando o cara tem que ter. 80%, mas aí no caso tem a avaliação do lote, né, que o fiscal vai fazer. Essa avaliação do lote, se você falou que o lote é 120, passa hoje ou está tendo algum questionamento? Vai ser analisado pelo metro quadrado da região. Porque estava tendo muita burocracia enquanto a isso. A gente falava que o tempo não vale. E disse que depois ficou mais fácil. Eu não sei. Não sei se isso vai de engenheiro para engenheiro, o que está acontecendo, entendeu? Tanto que, para sanar esse problema, foi gerado um padrão caixa para avaliações de imóveis. Hoje, o valor da região fica na planilha deles. Eles não conseguem mais ficar alterando os valores. Fica o valor máximo determinado ali e ele só joga a área construída, por exemplo. Ou só joga a área do lote, entendeu? E aí a avaliação sai automática. Para justamente evitar esse tipo de conflito. Fulano avalia mais que este, e etc. Tem outra coisa também, que quando você vai fazer construção dentro do programa, tem uma questão que a liberação ela é menor porque ela é 20%, como é que é? Você vai saber me falar. A liberação ela é menor quando você vai fazer aquisição de terreno de construção dentro do programa. Parece que tem isso, não é? Fala a liberação das 80% etapas. das etapas? Porque você pega o valor, tira 20% e aí você vai financiar 80% daquele lá. Isso. Aí fica menor a liberação. Não, fica sempre 80%, ele libera 80%. E aí as etapas vai ser de acordo com a construção. Por que você fala que seria menor? Eu vou tentar lembrar até o final do programa. Tem uma questão, quando a pessoa vai fazer construção e dentro do programa, acho que não convém muito. Tem uma questão aí que eu não sei te falar agora. Mas todos meu liberou 80% mesmo. Vai depender da renda do cliente mesmo, se a parcela aprovar naquela... Olá pessoal, sou eu, Danilo. Estou entrando aqui no meio da edição do podcast, colocando esse áudio aí, né, para vocês entenderem o que eu queria dizer, né, durante a gravação, e eu acabei me enrolando e esqueci. Digamos que você vai fazer um financiamento de R$200 mil. Isso você já tem o lote, né? Então a construção e o lote ela vai sair R$200 mil. Considerando que é R$200 mil, os 20% de entrada seria 40 mil
e automaticamente você conclui que a entrada seria 40 e o restante que você vai financiar 160, correto? Mas não é isso. Você desconsidera o valor de lote, por exemplo, se o lote é 50 mil, resta 150. Dos 150 você tem que tirar mais 20% e os 80% que você vai financiar acaba sendo menor. Por quê? Se de 150 você vai tirar 20%, é 30 mil. Então você vai financiar apenas 120 e não 160, como é a lógica de se imaginar no início, né, dos cálculos dessa obra. Então era isso que eu queria dizer. Aí eu estou aqui editando e lembrei o que eu queria dizer. Então vamos deixar aí os comentários abertos, tanto no YouTube, né, como no Instagram. Se você está ouvindo e não tem essa informação, eu espero que essa informação te ajude, e se houver qualquer divergência, como a Ellie não está aqui, eu também quero que comentem e corrijam o que eu estou falando, porque é o que eu me lembro durante todo o tempo que eu trabalhei, e pode ser que tenha alguma diferença, alguma atualização, mas eu só estou passando aqui para deixar, né, o comentário aí do que eu queria dizer durante essa gravação e acabei me embaraçando. Espero que estejam gostando do nosso podcast. Inscreva também no YouTube, curta, comenta e compartilhem. E não se esqueçam, estamos também no TikTok. Um abraço e tchau! Eu só sei que toda vez que eu vou falar de aquisição, eu sei um pouco e eu vou conversar, eu fico dando conflito com as informações. Eu entendo, porque realmente não é algo tão comum, né? Não é uma prática, a não ser que você foque só nisso. E também porque sempre há mudanças, muita informação, acaba gerando conflitos de informações realmente. Eu reparei que há uma certa resistência também, né? Demais. É porque requer paciência, e muita gente não tem. Cliente Esperar as etapas. Com renda informal, quais as formas mais corretas para comprovar a renda? Decore é aceito? Decore não é aceito. Nem o eletrônico? Não. Tem que ter pelo menos 6 meses aberta, 3 meses de movimentação para tirar a média. Não pode se limitar a um único depósito. Tem que ser uma conta de corrente com limite cheque especial aprovado. Nossa. Lembrando que não conta os depósitos em nome da pessoa e em nome do cônjuge, né? O que ele mesmo deposita para ele, não compra. E acho que em nome do cônjuge também. E tem um detalhe, mas se a conta corrente for difícil para o seu cliente, eu movimento uma conta digital. Então, conta digital não tem limite de cheque especial, já não dá. Ele pode comprovar com a conta digital, mas com um cartão de crédito, por exemplo. Tudo quanto é boleto que tiver o nome do seu cliente pode ser utilizado como renda informal. Fotos do tipo de trabalho que ele exerce ajuda? Eu já Influencia na análise gerencial. Gerencial. Entendeu? Porque a gente tem que selecionar o que nós vamos mandar para o setor de conferência, conformidade, caixa, e o que o gerente vai liberar realmente. Porque aí a conformidade não vai pegar tanto, porque é o gerente que tem que liberar aquilo. Então, automaticamente, o gerente, vendo que existe realmente referências, que existe um Instagram profissional e etc., e pode confirmar com mais clareza a profissão daquele indivíduo. Então, não é tão fácil, mas tem como, né? Tem, muito tranquilo, assim, se o cara já movimentar, eu tenho uma conta lá no Bradesco, o movimento, e aí só pedir um limite cheque especial aprovado, pode ser qualquer valor, entendeu? Não pode, os depósitos que for para ele mesmo não vai contar. A conta tem que ter pelo menos 6 meses que está aberta. Ele tem que ter o limite cheque especial aprovado. 3 meses de conta. 6 meses de conta. Movimentação você pode tirar de 3 últimos meses, que aí você tira a média, ou dos 6 últimos. Mas a conta tem que estar aberta pelo menos 6. Ah, tá. Cliente microempreendedor, que nós falamos já, ele pode financiar como pessoa física usando a renda da empresa? No caso aí... Ele consegue... O micro. O micro consegue tirar pro Labore. Não, mas o micro que ele tá falando é o MEI, microempreendedor individual. Microempreendedor individual, né?
Que ele pode tirar até 2 mil de Prolabore? MEI não tira Prolabore. Tem algumas pessoas... A retirada de lucros, fala? Eu já vi uma pessoa com Prolabore uma vez que era Prolabore de MEI de um salário. Eu até fiquei sem entender, sabe? Mas eu acho que MEI não tem Prolabore, né? Isso, o MEI não tem Prolabore e o MEI é considerado uma renda informal para a Caixa. A partir de qualquer outro CNPJ, aí ele consegue emitir o Prolabore e retirada do valor que então, aí ele tem que recolher o INSS diante disso, do que ele tirar de Prolabore. MEI, eu acho que seria a mesma pergunta que encaixa na pergunta da renda informal. O MEI hoje é renda informal para o banco. Ele vai desconsiderar que ele é MEI e vai fazer a renda de pessoa física, né? Um autônomo, um pedreiro, um pintor que não tem nenhum CNPJ. Foi o caso que eu falei também da declaração. Quando eu pus o rendimento, que eu podia ter, como é serviço, eu posso tirar um rendimento até de 30 e poucos por cento, 35%. Coloquei na declaração, mas não vai para a Caixa. Entendi. Entendeu? Porque é isenta, que eu posso até 80 e poucos mil reais por ano, né? Já até 85, né? Eu tenho 85. A gente chegou no final, né? Então aqui já vou te pedir aqui uma dica aí para ajudar os corretores de Montes Claros, que tem muitos corretores aí perdidos, às vezes chega para você, só joga o cliente, não sabe nada, porque a gente está no mercado, a gente chega para você quase que filtrado 100%, né? Tem algumas tendencinhas que você puxa a orelha nossa, mas é pouca coisa. Né? Eu gosto de ser bem organizado nisso e não gosto de levar o cliente que está cheio de problema e empurrar com a barriga, não. Né? Eu gosto de entregar quase perfeito, né? Perfeito não tem. Mas assim, para o corretor, o que você falaria aí para ajudá-lo? Conhecimento. Busca conhecimento. Ouvir um podcast desse, né? Por favor, busca conhecimento. Curtir e compartilhar esse podcast. Eu acredito que um bom profissional de qualquer outra área, de qualquer situação, é necessário que ele realmente busque conhecimento do que ele está fazendo, sabe? Porque para não apresentar informações erradas ou perder o cliente por falta de informação, sabe? Eu oriento o pessoal das imobiliárias que a gente trabalha em parceria, eu gero vários treinamentos para o pessoal, todas as mudanças que nós possuímos, eu encaminho sempre um informativo e tem gente que nem abre, sabe? E eu acredito que para fazer a diferença no seu meio de trabalho, é importante que você realmente saiba o que está fazendo e queira fazer aquilo. Tenha amor pela profissão. Isso, tem que ser. Corretor tem que amar a profissão. Tem mesmo. Ele nem de casa ele sai. E eu entendo que é muito importante a empatia para entender a situação do seu cliente. Então, no caso que eu vi que Pedro tinha citado isso e eu já tinha escrito um pouco sobre. Mas eu vou ressaltar, tá bom? A empatia no aspecto, principalmente, não forçar para o seu cliente o que ele não é capaz. Entendeu? Porque às vezes quer forçar uma realidade que não é. E aí isso influencia lá no futuro. Eu falo assim, nos 2, 3 meses que o cara tá pagando parcela, pagando entrada parcelada, aquela treinada toda, o cara surta, chora e não te repassa uma indicação porque ele tá frustrado, porque ele não era capaz daquilo tudo que foi forçado uma venda. Isso, também. Entendeu? Apoio. E eu acredito que é essa questão do amor, fazer por amor. Porque eu acho que quando você faz com amor, realmente você tem o prazer de passar a informação, você tem o prazer de mostrar o imóvel. E com o conhecimento, com a parceria, com uma boa correspondente, aí, ó, você consegue atender seu cliente com mais qualidade. Ou também não perder tempo com aquele cliente que, infelizmente, neste momento não vai ter o potencial. E, para ser justo, uma dica pro ouvinte que quer comprar uma casa e ele tá nessa meio que informal, decidindo a vida ali, o que você fala para ele aí? Abre uma conta na Caixa, movimenta a sua conta, o que você fala para ele construir para ele conseguir comprar o imóvel dele? O relacionamento com o banco conta muito, mas ele tem que entender que o resultado da análise do crédito, ele provém do Banco Central. Então, que o cliente entenda que o histórico financeiro dele é que vai dar todo o resultado. Então, que ele inicialmente vá no gov.com.br, emita ali todo o histórico financeiro dele, já identifique... Seria o registrato? Isso, o registrato. Que aí ele identifica onde ele tem pendência, se já houve alguma negociação com o banco que possa ter influenciado
num prejuízo para o banco. Ele vai lá, já regularize. Se tem cartão de crédito, valores muito altos, já regularize, para ele tentar. Ficar com uma vida financeira saudável, né? Exatamente, que isso aí é que está influenciando atualmente nos nossos condicionamentos e reprovados. Eu ativei um negócio que chama DDA na minha conta, foi muito bom. Mostrou até conta que eu nem fiz, tá lá, eu tô até correndo atrás. Porque apareceu uma conta lá do final do ano passado que eu não fiz. E aparece meus boletos tudo lá, tudo que é CPF aparece. Tudo, exatamente. Hoje, nós somos para o Banco Central CPF pagador de impostos. Então, é isso que o cliente tem que entender. Pretende comprar um imóvel? Deixa eu ver como que eu tô logo. Já vou resolver que o Banco Central atualiza todo no dia útil de cada mês. Então você consegue trabalhar. 60 dias, né? Você consegue trabalhar sobre o prazo. É porque tem um detalhe. Ele computa as informações até dia 20. Então até dia 20 desse mês, computa no 9º. Se passa do dia 20, computa só no próximo. Entendeu? Então é interessante, recomendado realmente que o cliente trabalhe o CPF dele, entenda, conheça. Um cliente que está com restrição recente, é bom aguardar um pouco mais, porque está sendo bem analisado essas questões em todos os bancos, tá bom? Ótimo. O histórico do Banco Central dá o resultado para todos os bancos hoje. Então, eu quero agradecer a sua presença, foi muito show. Dani tava cobrando, falou assim, não tá vindo mulher aqui não, o que tá acontecendo? Não, a polêmica, eu falei, moço, mas vai chegar uma hora, né? E chegou a hora perfeita aqui, correspondente. Se esposa fica ciumando, né? Não, é porque mesmo assim, é porque geralmente a gente, é o clube do bolinha, então acaba que a gente vai pegando ali os mais próximos primeiro, né? E depois ele vai se estendendo. Até falei, Dani, foi ideia de um colega nosso. Eu chamei ele e falei, moço, tem que chamar a mulher também, né? Aí igual ele falou, não, nós vamos chamar, mas tem a programação. Tem a programação, né? A gente já tem assim, mais ou menos toda semana quem a gente quer chamar. Aí encaixou certinho. E foi bom demais. Muito obrigada, eu também gostei bastante. Foi bom demais ouvir sua história, né? A gente vai fazer umas parcerias agora, né? Exatamente, eu tô aguardando ansiosamente. Pois é, coisa demais aí que a gente não sabia e ficou sabendo hoje. Muito bom mesmo. Danilão, obrigado também, viu, novamente pela presença. Toda vez que tiver, pode chamar, né? Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar que você, né? Fala assim, por favor, não vem hoje, não. Né? Esse dia eu tive que falar com ele, falou, se você não quiser que eu vou. Pode falar a verdade. Mas eu vou falar, uma hora eu vou ter que falar. Final da semana. Ellen, rede social, qual que você quer deixar aí para o pessoal te seguir? O @correspondente Credifácil. @correspondente Credifácil. Tem Facebook, alguma coisa? É só Instagram? Apenas o Instagram e lá vai ter o link do nosso WhatsApp com atendimento personalizado. Tá. É isso aí, show. Danilão, sua rede social? Danilo Rafael, corretor de imóveis. Pode digitar para Facebook, Instagram, TikTok, sai. Esse é bom mesmo. Eu já tenho muitas, eu vou falar novamente aqui. Credenciado Cash, segue lá, tem YouTube, tem TikTok, tem Spotify, tudo. Você digitar lá, só tem nós lá. Muito obrigada, Danilo. De nada. Então vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Um abraço e fui. Valeu, pessoal.